Bom, pessoal, aqui eu vou fazer a análise tão somente da lira 1 da parte 1 do lindo poema Longo, Marília de Dirceu. E esse poema aqui, Marília de Dirceu, é do poeta Tomás Antônio Gonzaga, que vivia naquela época do arcadismo. E como o arcadismo propunha a adoção de pseudônimos, o que vai fazer o Tomás Antônio Gonzaga? Ele assinava pelo pseudônimo de Dirceu. E o Tomás Antônio Gonzaga ele era advogado, era respeitado, tinha um bom cargo, se apaixonou por uma menina chamada Maria Doroteia Joaquina Seixas Brandão, que tinha apenas 16 anos e ele tinha 40. E claro que a família toda foi contra, só que depois quando ela faz 18, eles acabam ficando noivos, ele tinha 42, ela 18. Então, o que vai acontecer aqui? Esse poema Marília de Dirceu é um poema de amor, ou seja, o poeta ele vai colocar de certo modo, né, a sua relação amorosa que existia, já que a Maria Doroteia ela era real, corpórea, só que como ele está no arcadismo, ele vai fazer o que? Ele vai revestir esse amor, essa história de amor, na roupagem exatamente do arcadismo, ou seja, o Tomás Antônio Gonzaga vai se transformar num pastor, ela, a Maria Doroteia, se transforma na amada dele, a pastora Marília, e esse pastor aí, o Dirceu, ele vive bem, tem um rico sítio, o supermercado dele é a natureza dá tudo para ele viver ali, e ele começa a fazer juras de amor eterno à sua amada, à sua pastora Marília. Então lembrando, é um poema de amor, só que um amor comedido, um amor mais racional, um amor galante, e não aquele amor, por exemplo, lá do que vai ter depois no romantismo, que é o próximo movimento literário, que é um amor exaltado, de se matar, de sangrar e tudo mais. Aqui é um amor galante, pé no freio, mais no sentido comedido. Então, lembrando, né, Marília de Dirceu é como se o Tomás Antônio Gonzaga tivesse dizendo que é a homenagem que ele faz à sua amada Maria Doroteia, mas revestida do vocabulário Arcade, ou seja, Marília de Dirceu, a minha Marília. Bom, quanto ao arcadismo aqui, para quem está estudando movimentos literários, lembrar que ele foi um movimento de total reação ao barroco, porque o barroco ele era complexo, lembra em Gregório de Matos Guerra, Padre Antônio Vieira, e o que o arcadismo propõe? Uma reação, uma simplificação da arte. Vamos descer um pouco o degrau dessa complexidade da arte. E mais, o barroco, lembrando que era extremamente mais assim urbano, mais emotivo, tu tá conversando com Deus. Já o arcadismo ele propõe o quê? Mergulhar nas ideias iluministas, ou seja, o iluminismo trazendo a razão como sinônimo da verdade. E o arcadismo também vai ser chamado de neoclassicismo, ou seja, aquele novo classicismo, uma retomada daquela imitação lá dos clássicos, por exemplo. Aqui no Brasil, nós costumamos dizer que o arcadismo ele se deu de 1768, o ano que foi da publicação das obras poéticas do Cláudio Manuel da Costa, e que vai até o começo do romantismo, mas na verdade 1800 o arcadismo já estava morto e enterrado. O que tinha basicamente sobrevivido do arcadismo era que alguns músicos pegavam ainda trechos da Maria de Dirceu e musicavam, né? E o arcadismo no Brasil ele acontece basicamente em Minas Gerais, já que o barroco ficou mais no campo da Bahia. O arcadismo se deu em Minas Gerais porque descoberta do ouro, ciclo do ouro, Vila Rica, dentro daquele contexto também da Inconfidência Mineira, tanto que esse poeta aqui, o Tomás Antônio Gonzaga, é chamado de poeta inconfidente, esteve no meio, foi também um dos líderes ali, foi preso, teve os bens confiscados, ou seja, fugiu da forca, né, conseguiu escapar da forca, só que o degredo dele vai ser mandado ele lá para Moçambique. Claro que ele vai se separar da Marília, né? Mas antes eu já tinha escrito essa primeira parte aqui da Marília de Dirceu, certo? Bom, dentro do arcadismo, lembrar que os árcades eles usavam uma convenção para fazer os poemas. A gente vai chamar aqui de convenção árcade. Eles adotavam lemas que eram latinos, como por exemplo, fugere urbem. Fuja da cidade, porque o barroco era urbano, ou seja, fuja da cidade porque a cidade te corrompe. Se a cidade me corrompe, onde é que eu posso buscar a harmonia e o equilíbrio? Em contato com a natureza, em contato com locus amenos. Ou seja, a poesia encontrando esse local ameno que não era a cidade. Fuja da cidade. Mas inutilia trunca, ou seja, a poesia deve cortar o inútil, ou seja, cortar os excessos.
Porque lembrar que a poesia barroca era extremamente excessiva, cheia de figuras de linguagem, e o que faz o arcadismo? Simplifica a arte, corta o excesso, corta o inútil, certo? Carpe diem, lembrando aqui o Carpe diem, quem viu aquele lindo filme chamado, né, Sociedade dos Poetas Mortos aqui, o que é o Carpe diem? Literalmente é colha o dia, ou seja, aproveita o dia dentro daquela ideia da brevidade da vida, de que um dia nós vamos morrer, a transitoriedade, ou seja, aproveite o dia, a passagem do tempo, refletir sobre a passagem do tempo. A questão do bucolismo, que é aprender contemplando a natureza, quem é que é a grande professora, mestre, doutora ali? É a natureza. Tudo eu aprendo olhando, contemplando a natureza. E claro que o vocabulário pastoril, ou seja, se eu tenho lá uma charrete, eu vou transformar num rebanho, se eu tenho um espelho, vai ser transformado numa fonte, vai ter o meu cajado, eu não sou mais o homem urbano, eu sou um pastor a partir de agora, a minha casa não é mais uma casa, mas é um sítio, então eu faço toda essa adaptação para um vocabulário pastoril. Claro que vai ficar uma cara de artificialismo, uma cara de poesia fake para o Brasil, mas é isso, a Convenção Arcade tem esse problema, tá? Porque eles, os poetas ali, o Tomás Antônio Gonzaga, Basílio da Gama, o Cláudio Manuel da Costa, eles estão vivendo ali num contexto de formação jamais urbana, porque os acampamentos ali estão virando cidades, está tendo já uma espécie de vida urbana, um público interessado em arte, eles mesmos, os poetas, né, lançando livros, e ao imaginarem um mundo em contato com a natureza, usando pastor, cajado, fonte, claro que a poesia ficava com essa cara, né, de artificialismo, essa cara fake aqui, tá? Bom, quanto à parte indicada para a leitura, o que a gente vai ver aqui? Uma declaração de amor vinda do pastor Dirceu, ou seja, é o Dirceu que tem a fala, ele se reporta a Marília, que é um vocativo ali, e é um tom totalmente otimista, porque nessa época o poeta estava em liberdade, mas é uma poesia totalmente convencional. Se eu olhar para cá, é como se ele pegasse isso aqui e levasse embaixo do braço, como se fosse assim um conjunto de regras a serem seguidas, porque ele segue isso aqui à risca. E claro que se ele está trazendo a relação dele, Tomás Antônio Gonzaga, e da Maria Doroteia, só que numa linguagem Arcade, claro que é autobiográfico, porém cuidar, é importante que eu vou falar, autobiográfica dentro das regras Arcades. Ele está no arcadismo revestindo tudo de pastoralismo, de vocabulário pastoril, certo? Eu sempre vou ler o trecho e depois eu explico. Eu, Marília, não sou algum vaqueiro que viva de guardar alheio gado, de tosco trato de expressões grosseiro dos frios gelos e dos sóis queimado. Tenho o próprio casal e nele assisto. Dá-me vinho, legume, fruta, azeite, das brancas ovelhinhas tiro leite e mais as finas lãs de que me visto. Graças, Marília Bela, graças à minha estrela. Bom, reparem que começa a primeira palavra é eu, o pastor Dirceu, certo? Claro que aqui a gente está vendo, né, que quem está escrevendo é o Tomás Antônio Gonzaga, então assim, o Tomás revestido de pastor, um eu lírico que vai se confundir com a vida do poeta, e ele diz, eu Marília, Marília aqui sempre como vocativo, a quem o pastor Dirceu obviamente está dirigindo os versos, né? Ele está dizendo, eu Marília não sou algum vaqueiro que viva de guardar alheio gado. Por que eu não preciso guardar gado dos outros? Porque eu sou um pastor de posses, eu tenho o meu próprio rebanho. Eu possuo, certo? Agora, reparem a preocupação, porque se a gente for olhar biograficamente, ele conheceu a Marília quando ele tinha, lembrando, ele tinha 40 anos, ela tinha 16. Eles ficam noivos, ela tem 18, ele 42. Então a preocupação dele por causa da idade, dessa diferença de idade, né? Não mostrar que é velho. Reparem, não sou de tosco trato nem de expressões grosseiro. Ou seja, não tenho o tosco trato, né? Ou seja, sou uma pessoa gentil, não sou grosseiro de expressões, nem dos frios gelos e nem do sóis queimado, nem muito branco, nem muito negro. Ou seja, né? Ele já tinha dito antes, né, que não era qualquer vaqueiro, agora ele se apresenta basicamente também fisicamente, e agora, se antes ele tinha dito que não era qualquer vaqueiro porque ele tinha bens, agora ele vai mostrar para nós esses bens. Tem o próprio casal, tem o próprio sítio, e nele assisto, e nele moro. Reparem, né, que o sítio agora é como se fosse o supermercado. E o que esse sítio me dá?
Dá-me vinho, legume, fruta, azeite. Das brancas ovelhinhas tiro leite, mais as finas lãs de que me visto. Ou seja, lã para as roupas, para o inverno. Ele dá vinho, legume, fruta, azeite, leite. Tudo que eu preciso, quem fornece a natureza é o meu supermercado. Ou seja, bem Árcade. E para quem ele agradece? Graças, Marília Bela. Não é para Marília. Graças, Marília Bela, graças à minha estrela, ao meu talento, à minha sina, à minha vida, certo? Marília é um vocativo. Bom, leio e explico. Eu vi o meu semblante numa fonte, dos anos ainda não está cortado. Os pastores que habitam este monte respeitam o poder do meu cajado. Com tal destreza toco a sanfoninha que inveja até me tem o próprio Alceste. Ao som dela concerto a voz celeste, nem canto letra que não seja minha. Graças, Marília Bela, graças à minha estrela. E aqui ele volta a falar do rosto dele. Ó. Reparem, eu vi o meu semblante, a minha face numa fonte, como não tem espelho ali, na fonte ele viu, né? Reparem que ele fez a adaptação pastoril, meu espelho é uma fonte, dos anos ainda não está cortado, ou seja, não está velho. Os pastores, outros que habitam este monte, respeitam o poder do meu cajado. Reparem que ele é uma pessoa respeitada. Com tal destreza toco a sanfoninha, um instrumento musical, que inveja até me tem o próprio Alceste. Alceste aqui é o amigo dele, o Cláudio Manuel da Costa, o grande poeta Árcade também, né? Ao som dela, da sanfoninha, concerto a voz celeste. Canto. Nem canto letra que não seja minha. Ou seja, se eu sou uma pessoa de estrela, de talento, eu não preciso cantar a letra dos outros. Eu mesmo faço os meus poemas, as minhas letras. Graças, Marília Bela, graças ao meu talento. Reparem, né, que o pastor Dirceu aqui está falando mais dele do que da Marília até agora. Ele se apresenta, diz o que tem, é talentoso e tudo mais, né? E a gente está esperando ele falar mais da Marília, por enquanto não veio, né? E o que ele diz? Mas tendo tantos dotes da aventura, só apreço lhes dou, gentil pastora, depois que teu afeto me segura. Que queres do que tenho ser senhora? É bom, minha Marília, é bom ser dono de um rebanho que cubra monte e prado. Porém, gentil pastora, o teu agrado vale mais que um rebanho e mais que um trono. Graças, Marília Bela, graças à minha estrela. O que ele diz? Tendo tantos dotes da aventura, ou seja, tantos dotes, tantas qualidades, só apreço eu vou dar esses meus dotes depois que teu afeto me segura, que queres do que tenho ser senhora. Ou seja, só vale a pena eu ter esses dotes todos se a gentil pastora Marília estiver comigo. Reparem, né? Ele está dizendo, de nada adianta eu ter um monte de qualidade, de dotes e tudo mais, se eu não estiver com a Marília. E agora reparem o que é o amor galante. Aquele amor meio de frases prontas, até um tanto artificial. É bom, minha Marília, é bom ser dono de um rebanho que cubra monte e prado. Imagina, né? Se não é bom para um pastor ser dono de um rebanho que se perde de vista. É a mesma coisa um dono de uma concessionária dizer, é bom, minha Marília, ser dono de uma revenda que tenha 1.500 carros, né? Que cubra toda 2 faixas inteiras, né? Reparem o que ele diz. Porém, gentil pastor, o teu agrado vale mais que um rebanho e mais que um trono. Reparem como fica meio artificial. O agrado da Marília vale mais que todo o rebanho dele. Parece um pouco até aquela música do Cazuza, né? E por você eu troco tudo, carreira, dinheiro, canudo. Fica meio artificial. Né? E o que ele diz? Graças, Marília Bela, graças à minha estrela, ao meu talento. Certo? Bom, agora a gente chega numa parte interessante, porque ele vai falar até que enfim sobre a Marília, porque ele falou só dele a partir de agora, né? Os teus olhos espalham luz divina a quem a luz do sol em vão se atreve. Papoula, ó rosa delicada e fina, te cobre as faces que são cor de neve. Os teus cabelos são os fios de ouro, teu lindo corpo bálsamos vapora. Ah, não fez o céu, gentil pastora, para a glória de amor igual tesouro. Graças, Marília Bela, graças à minha estrela. Então reparem, né? Os olhos dela têm uma luz maravilhosa. As faces da Marília são brancas, delicadas. Ela tem cabelos, fios de ouro, cabelos loiros. E o corpo todo exalando aromas, cheiros bons assim, certo? E o que ele está dizendo? Que o céu não fez algo maior. Não fez algo igual. A Marília é uma beleza única. E de novo ele vai agradecendo, graças ao meu talento, né? Graças, Marília. Então, se a gente for ver, né? Aqui ele fala muito dela, sobre os olhos dela, sobre
a face dela, os cabelos dela, o corpo dela, e não há tesouro igual. Ela é um ser superior idealizado aqui, né? Bom, agora a gente vai ver, né, mais uma questão envolvendo aquele amor ali galante, aquele famoso "e por você eu largo tudo, carreira, dinheiro e canudo", tá? Repare que ele vai dizer: "Leve-me a sementeira muito embora o rio sobre os campos levantado. Acabe a peste matadora sem deixar uma res, o nédio gado. Já destes bens, Marília, não preciso, nem me cega a paixão que o mundo arrasta. Para viver feliz, Marília, basta que os olhos movas e me des um riso. Graças, Marília Bela, graças à minha estrela." Repara o que ele pede, né? Que venha uma enchente que dê toda uma enchente gigantesca e que o rio leve embora toda a sementeira que ele plantou. Que venha uma peste e acabe com todo o gado dele. E aí nós nos perguntamos, tá, mas ele não vai ficar pobre, não vai ter nem o que comer? Só o que ele responde? Já destes bens, toda a sementeira, todo o meu gado, eu não preciso, Marília, nem me cega a paixão de cobiça que o mundo arrasta. Porque para eu viver feliz, Marília, basta que os olhos movas e tu me des um riso. Ou seja, né, ele vive de ver os olhos da Marília e do riso dela. Reparem que é bonito, até chega a ser um pouco romântico, né? Mas é meio artificial esse amor que a gente chama de amor galante, porque às vezes até exagera na dose, né, desse galanteio aí. Graças, Marília Bela, graças à minha estrela, ao meu talento. Bom, agora o que a Marília pode fazer? Ó, vamos ver a Marília agora como esposa desse pastor Dirceu. Irás a divertir-te na floresta, sustentada a Marília no meu braço. Ali descansarei a quente sesta, dormindo um leve sono em teu regaço. Enquanto a luta jogam os pastores e emparelhados correm nas campinas, eu toucarei teus cabelos de boninas, nos troncos gravarei os teus louvores. Graças, Marília Bela, graças à minha estrela. Ou seja, né, eles vão ali se divertir, caminhar na floresta, passear de mãos dadas. E aí o que vai acontecer? O pastor Dirceu sente sono, ele vai dormir colocando a cabeça no colo da Marília, enquanto os outros pastores estão ali lutando, né? Enfim, emparelhados, né? Dentro daquela ideia do trabalho ali do campo. O que o pastor Dirceu faz? Vai tocar os cabelos de bonina, de flor dessa Marília, e vai escrever o nome dos dois ali naqueles troncos das árvores e tudo mais, ou seja, fixar que eles se amam. Graças, Marília Bela, graças à minha estrela, ao meu talento. E vamos aqui então agora para a última parte, né? E agora vem aquela questão do futuro, ou seja, da morte, e mesmo assim a gente tem um pastor super apaixonado. Reparem, depois de nos ferir a mão da morte, ou seja, neste monte ou noutra serra, nossos corpos terão a sorte de consumir os dois a mesma terra. Na campa, rodeada de ciprestes, lerão estas palavras os pastores. Quem quiser ser feliz nos seus amores, siga os exemplos que nos deram estes. Graças, Marília Bela, graças à minha estrela. Ou seja, depois que os dois morrerem, Dirceu, agora a gente está falando do pastor, né? Depois que morreu o pastor Dirceu e a pastora Marília, o que vai acontecer depois de todo o carpe diem? Eles vão ser enterrados juntos. Reparem, nossos corpos terão a sorte de consumir os dois a mesma terra. E qual vai ser a inscrição tumular, o epitáfio deles? Se a gente passar no túmulo dos dois, o que vai estar escrito ali? Quem quiser ser feliz nos seus amores, siga os exemplos que nos deram estes, Marília e Dirceu. Ou seja, quem quiser ser feliz no amor, viver o amor, que se esperem em Dirceu e Marília. Graças, Marília Bela, graças à minha estrela. Reparem, né, que é um poema que mostra exatamente o que é o arcadismo, o que é essa poesia extremamente artificial e convencional. Eu, poeta, me transformo num pastor, a minha amada se transforma numa pastora, vivemos num casal, num sítio, em contato com a natureza, a minha professora é a natureza, os meus bens são rebanhos, os meus amigos são pastores, eu reflito sobre o amor, aquele amor galante, reflito sobre a passagem do tempo, vida, morte, o carpe diem, né? Aqui o que eu botei, ó. Só lembrando, né, os 8 primeiros versos são sempre decassílabos. Só que aquele graças, Marília Bela, graças à minha estrela, são de 6 sílabas. Então ele faz, né,
8 de 10 sílabas e depois 2 de 6 sílabas. Ó. E quanto à questão de rimas aqui, ele tenta fazer, ó, vaqueiro grosseiro, gado queimado, assisto visto, azeite e leite, bela estrela. Hoje, bela e estrela não rimaria, né? Graças Marília Bela, graças a minha estrela. Talvez tenha sido isso na época, né? Então fica AB, AB, CD, D, C, E, E. Certo? Quem puder aí se inscrever no canal, fazer um comentário aí, pessoal, agradeço muito, né? Para continuar o canal aí, saber se está dando certo, se não está dando certo, enfim, né? Se vocês estão gostando ou não, certo? Querem pedir algum livro? Dentro do possível, eu estou respondendo, vendo o que dá para fazer aí e realmente eu faço, certo? Um grande abraço a todos.